Olá, participante da Visão Prev. Sou Marcelo Pesuto, presidente da entidade. Quero compartilhar com vocês uma apresentação que nós fizemos no evento Visão Mais Perto, que é um evento presencial com os participantes da Visão Prev. Neste evento, nós tivemos uma discussão sobre o cenário atual de investimentos. Nós passamos por um momento turbulento no mercado financeiro do Brasil e é importante uma prestação de contas da Visão Prev aos seus participantes. Nosso objetivo principal é falar do que está acontecendo no mercado, mostrar toda a volatilidade, toda a turbulência de mercado, mas mais do que simplesmente entrar em cada uma dessas discussões, é poder fazer uma apresentação do que a Visão Prev já fez, o que ela está fazendo, o que ela não fará e o que os participantes devem fazer no momento de tanta turbulência como será esse ano no Brasil. Aqui, rapidamente, são tópicos que nós temos que demonstram que esse é um ano diferente de anos anteriores que nós tivemos. Então, nosso objetivo é iniciar essa apresentação não falando sobre todos aqueles pontos que influenciam o resultado de investimentos. Seguramente vocês devem acompanhar essa situação em jornais, em telejornais, em discussões em roda de amigos. O nosso objetivo é iniciar essa apresentação falando o que a Visão Prev já fez para, num momento turbulento como esse, poder passar de forma sem grandes impactos. Nós tivemos, no ano de 2013, um mercado financeiro muito turbulento. Naquele momento, o perfil conservador da Visão Prev no ano, ele ficou negativo em 10,75%. O que foi feito a partir de então? Então, acho que com os aprendizados que tivemos desse ano de 2013, quais foram as evoluções, quais foram as melhorias, quais foram as alterações implementadas pela Visão Prev? A primeira que eu destaco foi a criação do perfil superconservador em janeiro de 2014. Esse perfil, ele tem como um objetivo principal não ter resultados negativos em um mês. Então, ele tem uma composição de carteira que ele vai ficar sempre muito próximo ao CDI e ele não tenha perfis, não tenha resultados negativos dentro de um único mês. Então, notem que na série histórica, que é o primeiro gráfico de cima que nós temos, o resultado do perfil ele é de 63,78, de janeiro de 14 até 22 de junho de 18, contra um CDI de 62,06. Fazendo o zoom do perfil agora mais próximo desse ano, nós temos uma rentabilidade desse ano de 3,07 contra um CDI de 3,05. Ou seja, o perfil atende ao que ele se propõe, que é sempre estar muito próximo do CDI. Um outro ponto importante, pensando lá no ano de 2013, que foi todo o impacto que nós tivemos no perfil conservador, foi uma alteração da composição de títulos que nós temos dentro do perfil conservador. Então, o perfil conservador hoje ele tem títulos que são mais curtos, com o objetivo de, em momentos de grande turbulência, não ter o mesmo impacto que nós tivemos em 2013. Se nós olharmos agora esse perfil conservador com a mesma escala, ou seja, de janeiro de 2014 até também 22 de junho de 2018, esse perfil teve uma rentabilidade de 71,84% contra um CDI de 62,06%. Notem que quase sempre ele está um pouco acima do CDI, a linha verde é o perfil, a linha laranja é o CDI. Em alguns momentos ele está muito próximo, mas ele acima, nesse período histórico, ele está acima do resultado do CDI. Se da mesma forma fizermos um zoom para esse ano de 2018, ele também teve um descolamento importante do CDI, mas todos aqueles itens que nós vimos no primeiro slide, que deram uma turbulência grande no mercado, nos levaram aqui no acumulado do ano a um resultado abaixo do CDI. Esse mercado está com uma turbulência, uma volatilidade muito grande. Agora, no fechamento do mês de junho, esse resultado já está um pouco diferente, houve uma pequena melhora desse mercado, mas esse movimento de variação, ele deve acontecer durante o ano todo.
Outros pontos também que foram desenvolvidos desde 2013 e a partir do aprendizado de 2013. A criação de um plano previsão, que é um plano para assistidos, né? Esse plano ele já está fechado, nós tivemos adesões que ocorreram entre dezembro de 2014 até fevereiro de 2015, só que o objetivo desse plano ele é uma rentabilidade média definida, então, em média, pela vida do plano, nós teremos um resultado de IPCA mais 5,81%, sem impactos das turbulências. Então, notem nos dois gráficos, eu só chamo a atenção aqui que a escala está diferente dos anteriores, né? Essa escala começa em março de 2015, não janeiro de 14, porque o primeiro mês de existência do plano previsão foi março de 2015, ele teve uma rentabilidade de 47,38 contra um CDI de 43,74. Da mesma forma, se olharmos um zoom neste ano, o CDI de 3,05 que nós temos, a rentabilidade do plano, como ela independe, ela é uma rentabilidade certa de IPCA mais 5,81, ela está muito superior ao CDI em 4,70. Outra atividade realizada pela Visãoprev foi o realinhamento dos riscos entre os perfis de investimento. Hoje nós temos 5 perfis de investimentos, que vão desde o super conservador até o agressivo renda fixa a longo prazo. Para entender o que foi esse realinhamento que foi realizado no final do ano passado, esse gráfico ele demonstra, do lado esquerdo, nessa caixinha azul, o resultado que nós tivemos do perfil super conservador no ano de 2017, de 12,68%, com um risco de 0,40%. Então, notem que o risco aqui é muito baixo. Se nós formos ao outro extremo, que é o agressivo renda fixa a longo prazo, nós temos um risco maior de 12,16%, contra um resultado também maior de 16,59%. Então, cada uma dessas caixinhas representam um perfil de investimento super conservador, conservador, moderado, agressivo, agressivo, renda fixa a longo prazo. Mas a distância de risco que nós tínhamos entre esses perfis, elas não estavam simétricas. O que significa isso? Se eu penso que eu tenho uma caminhada entre esses perfis, a distância entre um degrau conservador e moderado, ele estava muito maior do que, por exemplo, a distância entre o degrau moderado agressivo. O trabalho que foi feito foi uma diminuição de risco, tanto do perfil moderado quanto do perfil agressivo, para tornar mais simétrica a distância entre eles. Então, a distância que nós temos depois desse ajuste é uma distância que tem um percentual muito parecido. Outras atividades realizadas pela Visãoprev desde 2013, com os aprendizados de 2013, em janeiro de 2014 foi terceirizada toda a gestão de investimento com instituições financeiras, com o objetivo de utilizar a estrutura e a expertise dessas instituições na gestão dos investimentos. Foi obtida e mantida a certificação ISO 9001 de todas as atividades de investimento, isso aconteceu em 2013. Por que a importância de nós termos e mantermos essa certificação ISO 9001? Tendo esse processo, todas as atividades da área são mapeadas, nós temos indicadores de acompanhamento de resultado e toda atividade ela possui um manual de como tem que ser executado. Mantemos um padrão e mantemos uma consistência nas atividades e nos processos. Diversificamos o risco dos perfis moderado e agressivo, com investimentos em renda variável no exterior e também uma parcela de multimercado. Foi criada uma terceira opção de alteração de perfil de investimentos. Nós tínhamos e temos ainda 2 opções de alteração do perfil nos meses de junho e dezembro. Há 2 anos atrás foi criada uma possibilidade de uma terceira alteração de perfil. Qual o objetivo dessa terceira alteração? Não é incentivar que as pessoas façam alterações constantes, mas sim, às vezes há uma grande turbulência, uma grande alteração do mercado, por exemplo, no mês de março, e sem ter essa terceira possibilidade, deveria se aguardar a campanha ou o período do mês de junho para fazer a alteração. Agora, se você tiver uma
grande turbulência, uma necessidade de revisão do seu perfil, você pode fazer em um mês do ano, além de junho e dezembro, em uma única vez. E também em 2010 foi criado um comitê de investimento, mas em 2013 foi inserido um representante dos participantes, de uma associação de participantes. Nós temos uma indicação de um profissional que está conosco desde 2013 e desde 2014 a participação de um profissional de mercado, ou seja, o nosso comitê de investimento, que ele se reúne uma vez por mês aqui na VisãoPrev para a discussão de todas as atividades, de todo o resultado de investimentos, análises, também para submeter temas para análise e aprovação do Conselho Deliberativo. Ele tem, desde 2014, um profissional de mercado que não é um participante nosso, mas tem um grande conhecimento sobre investimento e sobre as regras de mercado. Agora, isso é o que nós já fizemos em grandes ações do período de 2013 até hoje. Mas o que nós estamos atualmente fazendo dentro de um período tão forte de turbulência? Sempre, e isso é uma ação importante da nossa área de investimentos, nós temos reuniões de acompanhamento e atuação dos gestores. Eu disse no slide anterior que nós terceirizamos a gestão, mas a responsabilidade dos resultados e do acompanhamento desses resultados continua sendo da VisãoPrev. Então, nós temos reuniões e calls semanais com todos os gestores terceirizados para acompanhar o resultado e como eles estão administrando os nossos investimentos, como está a administração da nossa carteira de investimento. Fazemos uma análise também diária do posicionamento da nossa carteira em comparação à referência de mercado. Nós temos objetivos de resultado que nós queremos chegar em cada um dos perfis, em cada um dos tipos de investimentos que temos. E acompanhamos diariamente qual foi o resultado do dia versus o que nós temos com a nossa referência. A VisãoPrev ela disponibiliza aos seus participantes diariamente o resultado do investimento de 2 dias atrás. Então, hoje nós disponibilizaremos à tarde o resultado do dia de ontem e assim sucessivamente. Então, o que é importante é acompanhar esse resultado como transparência para entender e para saber quais foram os impactos de toda essa movimentação do mercado na minha reserva. Fazemos também com esse acompanhamento, com essas cobranças aos gestores, destituição de gestores que tenham baixa performance ou então que não tenham uma estratégia clara de gestão. Se o gestor ele tem uma estratégia que ele nos apresenta, mas essa estratégia tem mudanças frequentes, para nós isso não é interessante. O que nós queremos é uma consistência na gestão, uma consistência nos resultados. Então, aqui, somente como exemplo, eu cito gestores que foram destituídos durante esse período em função das análises dos acompanhamentos e das cobranças que foram realizadas nesse período. Mensalmente, nós fazemos análise do cenário de imigrações. Como agora tem aquela terceira possibilidade de alteração que eu citei para vocês, todo mês nós temos alteração de perfil. Então, o que nós fazemos? Redistribuímos os recursos conforme os movimentos entre os perfis. E nessas discussões, nós tentamos privilegiar os gestores que estão consistentes no resultado e que estão atendendo aos objetivos da gestão. Fazemos uma análise de orçamento de risco, é aquele gráfico da distribuição, também fazemos isso diariamente. E fazemos também análise juntos aos gestores que estão abaixo de esperado, com reuniões presenciais, calls e, quando há alguma divergência importante, nós trazemos esses gestores também para discutir na reunião do nosso comitê de investimento. Ponto importante, o que a VisãoPrev não fará neste momento de grande turbulência? Nós não faremos uma transformação, por exemplo, do perfil agressivo em superconservador. O que significa isso? O perfil agressivo é um perfil que tem renda variável. O superconservador não tem renda variável, não tem ações, não tem investimento em bolsa de valores. Nós não podemos, nesse momento, como um objetivo de retirar o risco do perfil, transformar um perfil agressivo em superconservador. Por que não? Porque amanhã o mercado,
a volatilidade ela tem mão dupla, né? Ela pode estar com resultado negativo, mas ela pode recuperar rapidamente. Vamos lembrar que a gente tinha uma bolsa há 2 meses atrás que estava com 86 mil pontos e a bolsa hoje está com 69 mil pontos. Então essa movimentação ela é muito rápida. Se eu faço uma alteração desse perfil, numa eventual aumento da bolsa, eu não recupero esse crescimento. E seguramente tem muitas pessoas que estão no perfil agressivo, porque conhecem, sabem que bolsa, sabem que tem esse movimento e estão aguardando essa melhoria do resultado. Então nós não podemos fazer movimentação entre perfis com esse objetivo. Da mesma forma, nós não vamos transformar o super conservador em agressivo. Nós temos que respeitar o risco de cada um dos perfis. Outra coisa que não podemos fazer, e sempre recebemos essa pergunta, é definir um perfil para cada um dos participantes. Por quê? Porque os participantes eles têm características próprias. Podem ter outras rendas, como INSS, aluguel, não sabemos se tem despesas médicas, com educação, despesas com dependentes. E mais importante, ou tão importante quanto todos os itens anteriores, qual a tolerância que ele tem a risco, ou seja, o que está tirando o sono do participante, e vou falar um pouco mais isso no próximo slide. Então, definindo o que já foi feito e o que estamos fazendo e o que não faremos do ponto de vista da visão prévia, aqui é um convite para o que os participantes devem fazer. Primeiro ponto importante é avaliar entre os 5 perfis de investimento oferecidos pela visão prévia qual que reflete a melhor disposição de risco. O que é essa tolerância a risco, essa disposição de risco? Para tentar simplificar esse processo, é uma análise entre retorno e sono. O que significa isso? Quanto que eu estou recebendo, qual que é a rentabilidade do meu perfil, mas quanto isso está me tirando o sono, quanto está me preocupando. Então, se eu estou perdendo noites de sono devido ao resultado do meu perfil de investimento, seguramente eu não tenho tolerância para estar naquele perfil. É importante fazer uma análise e alterar de perfil de investimento. Perguntas que nós recebemos com frequência. Qual o momento de alterar? O momento de alterar é aquele momento que está me incomodando mais. Se eu estou com um incômodo muito grande, muitas vezes é importante já alterar e ficar tranquilo, voltar às noites de sono, do que ficar esperando um retorno maior. Infelizmente, nós estamos num país em que ele é muito volátil. São muitas variáveis que nós temos no Brasil que impactam o mercado financeiro. Esse ano, por ser um ano de eleição, é um ano onde nós estamos ainda mais expostos a essa situação. Então, é um ano que nós teremos, seguramente, muitos movimentos. Outro ponto importante no momento de turbulência é fazer o teste do perfil de investidor que nós temos disponíveis no nosso site e utilizar todas as informações que nós temos disponibilizadas. Lâminas do perfil de investimento, essa lâmina, assim como os bancos fazem, são lâminas individualizadas para cada um dos perfis com todas as informações. Nós enviamos mensalmente por e-mail um boletim mensal a todos os nossos participantes com os resultados de investimento, as rentabilidades que são divulgadas diariamente no nosso site, matérias que são disponíveis no Jornal Mirante, palestras com especialistas, entre várias outras informações. A melhor forma de eu acompanhar é ter todas as informações disponíveis e poder fazer esse tipo de análise. Nos próximos slides, eu vou passar com vocês qual a forma de consulta disso no nosso site. Só vou apresentar a vocês e é essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado.